Começa agora na Pan News Vitória. De Olho no Poder. A política em debate. Com a jornalista Fabi Tostes. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan News Vitória. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 4 da tarde, e você já sabe, é hora de colocar a política em dia. Na 90.5 FM, De Olho no Poder. E hoje aqui comigo o deputado federal Josias da Vitória, que é o coordenador da bancada federal capixaba, e vai falar um pouquinho com a gente sobre as obras federais previstas para o estado, relação com o governo federal, com o governo estadual e também com as eleições e seu futuro político. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo ao estúdio da Jovem Pan News Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Fabi. Boa tarde para você, também para todos os nossos ouvintes da JP News, Jovem Pan, que tem trazido aí informações importantes para os nossos capixabas. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa data de hoje. Deputado, eu gostaria de começar já falando de uma votação recente na Câmara Federal, que foi o aumento da idade máxima para a nomeação de magistrados, né, para os tribunais superiores. Foi só uma adequação à PEC da Bengala, que foi aprovada em 2015, ou tem aí algum tipo de pegadinha, foi feita para que alguém seja nomeado? Como que o senhor viu essa proposta e como que o senhor votou? Nós votamos favorável. Tendo em vista que as regras precisam se atualizar e houve um entendimento da grande maioria dos partidos para poder atualizar, até porque naturalmente a tendência do cidadão é viver mais e produzir muito mais, né? E as instituições elas precisam também estar atualizadas, né? As regras da Previdência já foram mudadas e também aqueles que servem às instituições, principalmente o Poder Judiciário. Então entendemos que era necessário, já tramitava na casa há um tempo e teve o convencimento da mesa diretora de colocar em pauta e a maioria dos partidos acompanharam, assim como o meu voto. Uhum. Só para a gente explicar um pouquinho para os ouvintes, agora aumentou a idade máxima para ser nomeado para o Tribunal Superior, de 65 para 70, é isso? Exatamente. O senhor é a favor que ministros de tribunais superiores tenham mandato? Porque essa é uma discussão também que está lá na Câmara, né? Exatamente, é um tema que está na Câmara. Como não está em pauta, eu não tenho nem me aprofundado muito sobre este assunto, tendo em vista que nós temos muitos projetos de interesse do Estado e com previsão de pautas imediatas, né? Mas o senhor é a favor que eles tenham um mandato definido? Por exemplo, há uma discussão de que os ministros do Supremo, por exemplo, tenham um mandato aí de 10 anos, de 15 anos, ou não? O senhor acha que é até completar a idade máxima e depois deixar o cargo? Tá. Essa proposta é uma proposta que vincula um tempo, né? Eu entendo que não, entendo que eles possam cumprir a sua missão com o cargo até chegar à idade limite, que é 75 anos, né? Então, eu acredito que é a melhor forma. São sugestões de alguns parlamentares, sugestões também de alguns partidos, mas, na minha opinião, eu entendo que a melhor forma no caminho que está, tendo em vista que o tempo também de atuação desses parlamentares traz para eles muitos conhecimentos, né, muita experiência, né, com os julgados que acontecem, e eles servem até de base de ensinamento para os que chegam nos tribunais. Uhum. Agora, deputado, vira e mexe a gente fica sabendo de ruídos, né, na relação entre o Congresso e principalmente o Supremo, né? Muitas vezes com uma alegação de que um poder estaria invadindo a competência de outro poder, legislando, né, no lugar do legislativo. Há casos também mais emblemáticos, como a prisão, né, de um deputado, como ocorreu com a prisão do deputado Daniel Silveira, a mando de um ministro do Supremo. E sempre fica aquele clima de tensão no ar. Como que está hoje essa relação? Os poderes são independentes, né? Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, cada um com a sua missão clara e específica. E muitas das vezes, quando a Constituição não traz determinado tema específico, o Poder Judiciário ele pode atuar, né, criando uma regra para alguns fatos desses. Isso nós vimos muito em tempos em que nós não temos uma harmonia. Vivemos recentemente, né, um conflito entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Isso é pela condução que os governantes, pela condução
que os mandatários têm, e junto também com o Poder Judiciário, aqueles que lideram. Isso, em outros tempos, já presenciamos harmonia melhor. Eu vejo que nós temos missão demais no país. Seria muito bom se cada um dos poderes pudesse debruçar pela sua regra constitucional, né? O Congresso tem uma vasta pauta para se trabalhar e a nossa energia, no meu caso, principalmente, eu coloco nessas missões em que nós temos que debater, discutir e unificar os poderes para que nós possamos entregar as soluções necessárias para os nossos brasileiros. Mas é lógico que os que pertencem ao Poder Judiciário, que pertencem ao Poder Executivo, os que pertencem ao Poder Legislativo são seres humanos, passíveis de falhas também, e muitas das vezes a emoção fala mais alto e algumas posições, elas são posições não republicanas, posições até de contra-ataques a determinadas posições do Congresso ou talvez posições do Poder Executivo. Nós respeitamos, né, mas temos a nossa conduta, a nossa condução. Eu trabalho numa linha de termos uma relação muito boa entre os poderes. Eu acho que tudo pode ser discutido e o diálogo é o melhor instrumento para a resolução de qualquer conflito. Muitas vezes, antes do diálogo, vem algumas decisões e acabam culminando em mais alguns conflitos. Então, eu sempre defendo que a gente possa continuar dialogando para que os brasileiros possam ser alcançados aí na qualidade de vida, né, no atendimento, na boa resolutividade do Poder Judiciário, que muitas das vezes é lento, moroso, mas toma ações rápidas em detrimento dessas discussões com os poderes. Mas o senhor acha que em alguns temas o STF ele legisla no lugar do Na ausência de regras claras, específicas, né, nós precisamos cada vez mais fazer com que o Congresso cumpra o seu papel. Na dúvida de um tema, submeta lá que seja um projeto de lei, que seja uma emenda constitucional, para dar segurança jurídica à sociedade. Quando tem essa ausência de regra clara e específica, o Poder Judiciário se manifesta com a decisão deles que tem valor constitucional. O Congresso, na sua opinião, ele é omisso em discutir alguns temas? O Congresso, ele tem uma complexidade, né? Eu não falo somente que possa ser omisso, mas também, muitas das vezes, a condução da sua construção de uma regra, né, pelos seus regimentos, isso não alcança a necessidade do tempo em que o brasileiro precisa. Então, muitas das vezes, quando nós não temos essa regra bem definida e até pelas possibilidades, né, de discussões que existem na Câmara, né, de retardamento da votação de um projeto, tem que passar pelas duas casas, pela Câmara Federal, pelo Senado, e ainda muitas das vezes necessita da sanção do Presidente da República. O tempo não é o tempo que o brasileiro precisa. Nessa ausência, o Poder Judiciário deve se manifestar. Então, eu vejo que nessa legislatura em que eu exerço, nós temos dado um exemplo de uma velocidade muito grande, né? No decorrer dessa pandemia, os projetos necessários para alcançar a vida do cidadão, nós aprovamos uma velocidade muito grande, mesmo tendo uma condução remota. Então, é complexo, mas pode ter a sua omissão, mas muitas das vezes não é a omissão, é o rito que é orgânico, né, da condução da Câmara e do Senado. Só para fechar esse assunto sobre Judiciário e Congresso, o senhor é a favor do impeachment de algum ministro do STF? O impeachment é um instrumento legal, constitucional, que pode ser provocado, né, pelo Senado da República, e eu entendo que deve ser impeachmentado, sim, não somente um ministro, mas o presidente da República ou qualquer outro que não tenha uma possibilidade de continuar na condução do seu cargo, né? Eles também são passíveis de serem sancionados, né, inclusive com impeachment. E eu defendo que essa regra continue. Momentaneamente, eu não reúno posições claras para que nós possamos ter impeachment no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é uma competência do Senado poder provocar essa discussão, mas eu defendo que tenha sim o instrumento do impeachment, tanto para cada um dos poderes. Bom, vamos falar um pouquinho das obras federais aqui no estado, deputado? Muito bom.
Hoje, quais são as obras do governo federal que a bancada tem como prioritárias para o Espírito Santo e que tem lá batido na porta do governo para que libere, para que dê andamento? Em que pé que elas estão também? O Espírito Santo está num momento assim, de muita resolutividade, fazendo uma análise em outros tempos. Nós temos obras impactantes aqui de infraestrutura que vão mudar a condição do nosso estado para o desenvolvimento. Uma delas é a BR-101, que foi concedida para o consórcio da Eco 101, que tem uma participação ativa da bancada. Todos os parlamentares participam, inclusive com uma comissão de fiscalização externa, que é um instrumento legal votado por todos os parlamentares da Câmara. E nós temos monitorado com que o cronograma possa ser cumprido. É lógico que é muito difícil você ter de uma concessão a pontualidade no cumprimento de um cronograma, mas a bancada tem feito com que este cronograma aconteça. Dentro dessas ações que a bancada fez, a discussão com o IBAMA para que pudesse ter a possibilidade de um licenciamento da região norte, de Soretama, separado até debater melhor para poder ter o licenciamento para também duplicar a região norte. Uma outra obra muito importante que foi inserida com o movimento da bancada é a BR-262, que liga Viana a Minas Gerais, que é um trecho muito complexo, né, para a sua infraestrutura, uma das áreas mais difíceis de ser feita a duplicação do país. E por esse motivo, todas as vezes que ela foi colocada em processo de licitação, não teve quem tivesse interesse de participar por conta do custo dessa obra. Agora, nós conseguimos com que o governo federal colocasse ela no processo com a 381, que é uma rodovia que corta Minas Gerais, no trecho de Governador Valadares a Belo Horizonte, e já tem muitos consórcios interessados. Então é uma possibilidade de uma solução para essa obra que há tanto tempo os capixabas esperavam, que foi um movimento da bancada. Também necessitamos muito de modal de transporte na condição de ferrovias aqui, e a concessão da Vale, que está sendo discutida antecipadamente por mais 40 anos, ainda tem 10 anos para vencer. O ministro da Infraestrutura está com a previsão que os recursos na negociação dessa renovação da concessão possa ser também utilizado para que a ferrovia F-118 ganhe aqui um trecho, que é de Cariacica a Ubu, um trecho aí que tem um investimento de mais de R$1 bilhão, que já está decidido que vai ser feito essa obra aqui no estado. Mas não tem previsão, né? A previsão é para esse ano de 2022. Tínhamos uma expectativa que ela pudesse ser dada ordem de serviço aí, começar os trabalhos da construção em 2021. O ministro tem afirmado que vai vir ao Espírito Santo assim que tiver com todas as condições legais de anunciar a duplicação, ou melhor, a construção dessa ferrovia. Então, é uma data específica decidida pelo Ministério da Infraestrutura e que a bancada tem acompanhado. E duas obras de infraestrutura muito importantes que elas vão alcançar todos os capixabas é a rodovia 447, que liga o Porto de Capuaba a 262, ali na altura da antiga Braspérola, que vai ser uma porta de entrada para o nosso país, né? Tendo em vista que é o acesso ao porto, uma obra de 4,5 km, mas com 11 km de intervenções nas vias laterais, uma obra com de investimento de mais de R$200 milhões, que uma grande parte desses recursos é um movimento feito pela bancada federal, que coloca parte das emendas de bancada para que complemente os recursos do governo para que essa obra aconteça. Uma outra obra, eu acho que é a mais importante, que tem um cronograma, mesmo ela não tendo a possibilidade assim de estar atendendo a previsão do cronograma, mas é uma das que tem um cronograma mais avançados e pontuais do país, né? Porque o governo ele tem uma dificuldade muito grande de orçamento no Ministério da Infraestrutura. Para os capixabas que nos ouvem ter uma noção, o orçamento do DENIT em 2013 era R$13 bilhões, hoje não chega a R$8 bilhões. Então não dá nem para fazer um trabalho de manutenção das rodovias estaduais que é necessário em termos de orçamento. Não conseguindo assim concluir as suas obras que estão em construção na velocidade que o brasileiro espera e também que está dentro do contrato. Aqui no Espírito Santo não é diferente. Uma obra de mais de R$400 milhões
em que o orçamento do governo federal é alocado 30 milhões aproximadamente por ano. Esse ano são 33 milhões. Isso levaria mais de 10 anos para construir uma obra dessa. Como a bancada tem... Você está falando do contorno de Mestre Álvaro. Do contorno do Mestre Álvaro. Como a bancada tem a condição constitucional de ter emenda impositivas, a bancada do Espírito Santo tem sido um exemplo. Ela coloca grande parte dos seus recursos nessas duas obras, na 447 e principalmente no contorno do Mestre Álvaro. Esse ano, além dos recursos do governo federal, 40 milhões a bancada colocou, e nós conseguimos na votação da Comissão Mista de Orçamento, com o deputado Hugo Leal, que é o relator, a bancada se uniu, conseguiu mais 70 milhões, um total de 136 milhões, dando segurança para que essa obra possa estar sendo concluída no ano de 2023. Então, assim, um esforço que eu quero aqui agradecer a confiança dos nossos senadores e deputados que compõem a bancada, que foi uma ação em conjunto para que a gente pudesse ter a segurança da conclusão dessa obra em 2023. Então, falando ainda sobre o contorno do Mestre Álvaro, acho que já foi adiado umas 3 vezes, não é isso, deputado? A conclusão das obras, né? Não, na verdade a previsão é que pudesse ser em 2022, né? O ministro não afirmava a data, mas dava a previsibilidade de poder fazer a conclusão no meio do semestre, ao final. Mas a empresa, para tocar essa obra, ela precisava de orçamento. E o governo não conseguiu avançar no orçamento. A bancada, por muitas das vezes, colocou mais de 70 milhões por ano. Eu tenho os números aqui. Em 2020 foram 56 milhões de emenda da bancada, fora o orçamento do governo federal. 56 milhões em 2021 e 40 milhões agora, em 2022. Que a União já tinha 32 milhões e mais 64 que a bancada conseguiu na votação da Comissão Mista de Orçamento, que o relator contemplou o Espírito Santo pelo nosso pedido, dando um total de 136 milhões. Para esse ano. Ficará a necessidade de mais 90 milhões para a conclusão dela. Então é um número que dá para todo capixaba ter a segurança que essa obra será concluída em 2023, porque a bancada do Espírito Santo tem sido sócia e solidária para alocar recursos para o avanço e ter um cronograma dentro da razoabilidade dessa obra. Deputado, foi noticiado que na última sexta-feira o governo federal publicou um decreto que prevê a liberação de 25 bilhões, né, para pagamentos, uma autorização para o pagamento de emendas parlamentares até as eleições, até um pouco antes, porque por conta da legislação eleitoral. Quase metade aí saindo desse orçamento secreto. Tem uma previsão, uma estimativa de quanto desse bolo vem para o Espírito Santo? O que é emenda parlamentar é obrigação constitucional, o governo tem que liberar. Hoje ele não pode pensar se vai pagar ou não vai, mesmo sendo da base aliada ou não sendo, é regra constitucional e o governante precisa cumprir. Emenda parlamentar, todas as bancadas têm o mesmo valor. Independente se ela tem uma população maior, São Paulo teve 212 milhões de reais, Espírito Santo também. E as emendas individuais, elas são a mesma para cada um parlamentar. Nós temos 10 parlamentares federais aqui, da bancada da Câmara, e 3 senadores. Cada um tem seus 16 milhões de reais. Então, a totalidade desses recursos, eles vêm para o Espírito Santo, em saúde, educação, infraestrutura, assistência social, esporte, segurança pública, determinados recursos extras que muitas das vezes o governo federal ele disponibiliza e é plenamente legal, porque se você vira deputada federal, você vai lutar para que o seu estado possa receber recursos. Chegando aqui, alcança a vida dos nossos capixabas, que precisa ser homenageados. Em determinados momentos, o governo atende alguns pleitos de alguns parlamentares ou de alguma bancada com alguns recursos. Esses é uma voluntariedade de decisão do presidente da República com seus ministros, mas a regra é clara, o valor de cada um deputado, independente do local, do estado que ele sirva, do estado que ele foi eleito, é o mesmo valor.
definido em regra constitucional. Uhum. Mas com relação àquelas emendas chamadas as emendas de relator, tem algo que vem para o Estado? Eu já citei aqui na entrevista, o Espírito Santo foi um dos que mais conseguiu avançar. Foram 100 milhões de reais. 100 milhões de emenda de relator que já estão no orçamento, sendo 64 milhões para o contorno do Mestre Álvaro e 34 para 447. Uhum. Eu destaco aqui, assim, o apoio de todos os parlamentares, né? Também do deputado Neucimar, que é do partido do relator, que ajudou muito nesse ambiente para que nós pudéssemos avançar nesse recurso. Uhum. Deputado, assim, durante muito tempo o Espírito Santo ele foi chamado por muitos políticos e lideranças locais do patinho feio da federação, né? Tendo em vista que perdia algumas disputas importantes no Congresso, com leis, medidas do governo federal, não tinha assim uma posição, não digo nem de destaque, mas uma posição digna comparada com outros estados de mesmo tamanho. Como que o senhor vê a situação do Espírito Santo hoje na federação? O senhor acha que isso é só uma sensação, que não corresponde à realidade? Ou era assim e vem mudando? Ou continua o Espírito Santo sendo esse patinho feio mesmo? Olha, eu penso que nós somos o que nós acreditamos. Então, se há algum tempo as bancadas, né, que estiveram, os membros da bancada que estiveram lá pensaram desse jeito, naturalmente eles seriam tratados dessa forma. A bancada do Espírito Santo hoje, os capixabas podem se orgulhar que é considerada a melhor bancada do Congresso Nacional. E ela é considerada por muitos líderes que estão na política, nossos ministros comentam cotidianamente sobre isso, inclusive em outros estados, inclusive em Brasília, em algumas agendas. Dentre eles eu cito o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que sempre comenta da resolutividade da bancada e da unidade que a bancada tem para defender os pleitos que são do Espírito Santo. Algumas ações, principalmente de investimentos na saúde, na segurança pública. Nessa quarta-feira mesmo estivemos no município de Serra, da onde o prefeito Sérgio Vidigal absorveu a maternidade que o governo do estado estava conduzindo, a sua gestão, e a prefeitura vai fazer, mas aquela obra está de pé por força do movimento que a bancada fez nessa legislatura para que os recursos fossem garantidos do governo federal para chegar aqui. Dessa mesma forma também os investimentos, as ações de liberações dos nossos portos, como o Porto de Imetama, a bancada participou muito para que o governo federal agilizasse o processo de licenciamento, um grande investimento. As ações que nós estamos fazendo aqui de conquista do status que o Estado tem hoje. O Estado é uma porta de entrada para o mundo e nós precisamos também ser reconhecidos dessa forma. Então, isso não tem partido, não tem instituição, não tem representatividade de parlamentar individual. Independente se ele é do PT, do PSL, do Democratas, a bancada tem conseguido estar unida para que nós possamos estar discutindo com o governo federal, com o Poder Judiciário, com as instituições, com as federações, para defender o interesse do Estado. E às vezes um determinado Estado que tem muitos parlamentares, né, isso já fez a diferença, e o Estado já foi prejudicado por conta disso, olhava a quantidade de parlamentares e não conseguia avançar. Um exemplo disso é a riqueza que nós temos no solo capixaba, o salgema que nós temos na região de Conceição da Barra. Há 50 anos a gente fala dessa riqueza, mas nunca conseguimos colocar em disponibilidade. O movimento da bancada na Agência Nacional de Mineração fez com que a gente vencesse o Nordeste, que sempre foi a riqueza do salgema, principalmente no estado do Ceará, e os maiores compradores de salgemas estão aqui do lado do Espírito Santo, em São Paulo e em Minas Gerais, mas a força da bancada unida do Nordeste não deixava com que a gente disponibilizasse as nossas áreas. As 11 áreas foram disponibilizadas no mês de agosto do ano de 2022, foram licitadas, já tem empresas que estão fazendo seus estudos técnicos, e a expectativa é que nós vamos ter com essa ação mais de 15 mil empregos voltados para esse patrimônio que é o salgema, com 12 bilhões de toneladas no nosso solo. Então um exemplo como esse é um grande exemplo. Um outro grande exemplo foi a relatoria que eu fui relator na Comissão de Finanças e Tributação e também no plenário da Câmara. Nós terminaríamos em 2022, no dia 31 de dezembro, com um incentivo fiscal do Espírito Santo, dos atacadistas, sendo
terminado pela regra. A lei só dava condição até 2022. 5 anos que os atacadistas tiveram, diferente da indústria que teve 15 anos. Aí quando eu comecei a fazer essa discussão, a gente já começou com São Paulo contra. Porque não tem muita justificativa os atacadistas estarem no Espírito Santo se a maioria dos clientes são em São Paulo. Então, 70 deputados de lá começaram a fazer um movimento contrário. Nós fizemos 6 meses de audiência pública com vários governadores, com os secretários da Fazenda, com os parlamentares, e por isso que eu afirmei aqui já na entrevista que o diálogo é o melhor instrumento para a resolução dos conflitos. Se o governo federal não consegue assistir os estados mais frágeis, que têm uma renda menor, que tem uma capacidade de desenvolvimento ainda com necessidade de ajuda, ele precisa dar a possibilidade de incentivos fiscais. E por isso que o Estado ainda merece ter os incentivos fiscais. Nós relatamos, discutimos e conseguimos aprovar na Comissão de Finanças e Tributação, depois no plenário da Câmara, com a maioria dos parlamentares votando favorável, e o nosso relatório foi mantido no Senado e aprovado no dia 27 de setembro de 2000 e sancionado pelo presidente da República na sua íntegra. Uma grande vitória. As empresas estavam se preparando para ir embora do Estado, elas permanecem com seus mais de 70 mil empregos que elas geram aqui, e o efeito é o contrário. Se você for procurar uma área para alugar hoje aqui, um galpão, ou uma área para construir um galpão, você quase não encontra. Então isso é recurso na veia de todas as prefeituras, do governo do Estado, porque o ano de 2021, a arrecadação do governo do Estado em ICMS foram 12 bilhões e meio. 2 bilhões e meio são dos atacadistas. Imagine você se a gente perdesse esse incentivo fiscal nesse momento. Então, assim, uma grande vitória de uma bancada que ela não tem a quantidade que as outras bancadas têm, mas pode ter certeza, a bancada do Espírito Santo é forte e conseguiu grandes vitórias para o nosso capixaba. Então, o Espírito Santo não é mais patinho feio, virou cisne. Pode ter certeza que hoje o Espírito Santo tem a força total e é respeitada no Congresso Nacional. Bom ouvinte que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com o deputado federal Josias da Vitória, coordenador da bancada federal capixaba. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que na volta nós vamos falar sobre política local, eleições e dos planos aí políticos do deputado. É rapidinho. De Olho no Poder, volta já. De Olho no Poder está de volta. Estamos de volta, ouvintes da Jovem Pan News Vitória, com o deputado federal Josias da Vitória, que já falou aqui sobre obras federais no estado, a relação do judiciário com o Congresso, falou também do Espírito Santo, que não é mais patinho feio, né, deputado? Exatamente, o Espírito Santo é em primeiro lugar. E agora nós vamos falar também um pouquinho sobre o mandato do deputado, sobre relações políticas, eleições. Deputado, o senhor vem das forças policiais, né, oriundo das forças de segurança, e é a categoria que o senhor representa também. Tem alguns projetos aí para serem votados na Câmara que atenda a essa categoria nesse ano? Olha, nós tivemos um trabalho forte nessa legislatura que foi manter essa definição que a Constituição separa os militares, e assim foi feito também na regra da Previdência Pública, uma grande vitória. Tivemos essa semana uma regra que dá condições aos nossos operadores de segurança pública de também ter acesso à sua casa própria, né, com financiamento. E temos vários temas que estão na Câmara que alcança, acredito que todos os interesses dos policiais militares, é lógico, e dos policiais civis, dos policiais penitenciários. É lógico que necessita ser pautada pela mesa diretora, que é a prerrogativa do presidente. Quando encontra-se um ambiente de consenso, é muito mais fácil com que o projeto possa se avançar. Em um determinado tempo, teve um movimento nacional para que criasse um piso para os policiais militares, assim como os policiais civis. Isso é muito importante, a gente conseguir garantir que os operadores de segurança pública tenham uma renda fixada mínima no país, mas em alguns estados a dificuldade é da onde vai ser a fonte de receita que complementará determinados salários. Então são temas que necessitam ter responsabilidade, necessitam de um diálogo também com a União,
para ver se existe uma possibilidade de complementação através de um Fundo Nacional de Segurança Pública. E a gente tem dialogado sobre vários desses temas, também que norteiam conduta, que norteiam disciplina nos nossos profissionais. O senhor é a favor das políticas públicas do governo Bolsonaro com relação ao armamento da população civil? Por que eu pergunto? Porque dentro da área de segurança pública há aqueles que defendem e aqueles que acreditam que isso acaba atrapalhando o trabalho das forças de segurança. Qual que é a sua opinião? Eu defendo desde que tenham regras claras, específicas, criteriosas para que alguém possa ter posse e porte de arma. É importante, sim, fazer uma busca melhor, porque muitas das vezes é vendido várias afirmações, cada um tem as suas convicções em relação a isso. Quando você cria uma regra clara, específica e exigente para se ter comprar uma arma e você ter a posse dela, nem todo mundo tem a predisposição de cumprir esses requisitos, muito mais quando você vai fazer o seu porte, né, com os requisitos, inclusive criminais, né, e com habilidade técnica para que você possa utilizar essa arma. Muita gente também não consegue preencher esses requisitos. E aquele que tem má intenção, o bandido, ele não quer uma arma que ele possa ser alcançado rapidamente, que seja registrado no seu nome, que o porte também esteja no seu nome. Ele vai buscar uma clandestina. Então as armas, elas já circulam no país. Agora o cidadão de bem muitas das vezes não pode ter uma arma porque tem uma regra que impede. Ele não pode ter uma posse. Então eu defendo, até porque conheço a regra, conheço o sistema, sou da segurança pública há mais de 30 anos e vejo que muitas das vezes as pessoas, elas são assaltadas em suas propriedades por não ter nem possibilidade de dar um tiro para cima para poder assustar as pessoas, né? E às vezes não tem comunicação para isso. O senhor também é a favor de uma fiscalização maior? Porque, que nem recentemente, foi preso um colecionador que desviava as armas legais para o crime, né? Para essas armas compradas legalmente iam parar na mão de bandidos. E numa falha aí de fiscalização. Como que o senhor vê, assim, essa questão da fiscalização? Primeiro que esse não é um colecionador, é um bandido também, né? Ele conseguiu passar pelas regras e conseguiu uma carteira de colecionador, mas a intenção dele era outra. Uma pessoa dessa tem que ser responsabilizada. Nenhuma lei vai conseguir impedir daqueles que têm a tendência para a criminalidade deixar de cometer os seus crimes, né? Em todas as suas áreas, na área fiscal, na área tributária e também na área criminal. Essas armas, elas poderiam estar na mão dessa pessoa, independente de ser registradas ou não. Mas esses aí, com certeza, têm que ser responsabilizados pelo rigor da lei, de forma até em duplicidade, porque ele se beneficiou de um instrumento legal para que ele pudesse cometer o seu crime. Deputado, o senhor anunciou recentemente que está de mudança de sigla partidária, né? Isso vai deixar o Cidadania e vai ingressar no PP. Até marcou data, né? Exatamente. Você já está convidado e todos que estão nos ouvindo também. Dia 11. 11 de março, 11 de março. Tá. E o que te fez mudar de partido, deixar a Cidadania e ingressar e ter escolhido o PP, o Partido Progressista? Acho que se você ler o estatuto de quase todos os partidos, eles têm muito boa intenção, eles são perfeitos, né, na sua condução de respeito ao cidadão. Eu tenho uma condução do nosso mandato de uma forma mais liberal, né, voltado para o centro-direita. O Partido Progressista é um partido que tem uma condução junto aos parlamentares do Congresso Nacional com muito diálogo, né? E esse diálogo foi me alcançado pelo presidente nacional, o senador Ciro, que hoje é ministro, que me convidou para dialogar e por várias agendas nós nos convencemos que ali seria um ambiente muito favorável para desenvolver a nossa atividade política. E por coincidência também o presidente da Câmara, que virou um amigo, Arthur Lira, né, me fez esse convite, dialogou comigo. E nós temos no Progressista muitos parlamentares que acabaram tendo uma relação muito próxima comigo. Cito o Ronaldo Carleto, cito o Fufuca, que é líder da Câmara hoje, do Maranhão, cito o Cacá Leão, que é deputado federal também junto conosco lá, e o Capitão Derrite de São Paulo, vários parlamentares que fizeram essa agenda comigo. E depois o convite do nosso presidente estadual, Marcos Vicente. Então foi um ambiente muito favorável, que com muitas agendas solenes, né, de diálogo,
dialogando sobre o futuro do nosso estado também, que me fez ter a segurança que era a melhor legenda para a gente pudesse ajudar a construir um ambiente favorável aqui para desenvolver uma boa política para o estado. Uhum. O senhor falou sobre a questão de ter uma visão mais de centro-direita, né? E hoje o PP, pelo menos nacionalmente, ele faz parte ali da base aliada do governo Bolsonaro. O senhor se considera bolsonarista? O senhor está mais para independente? Qual que é o posicionamento do senhor hoje? A minha atuação, ela tem encontrado com os interesses do governo federal em muitas agendas. Quase a maioria dos nossos votos é em sintonia com o governo federal. Eu sempre tenho uma posição muito voltada para a minha consciência, naquilo que eu acho que é correto, né? Acabei de afirmar aqui para você que, como coordenador da bancada, eu voto contra o governo federal quantas vezes for necessário para defender o Espírito Santo. Então, a minha atuação ela é com razão, né, com discernimento, com muita cautela, prudência. Eu vejo que a gente tem que seguir todas as boas ações e aquilo que o governo pratica com uma intenção de poder ajudar o Brasil, o meu estado, nós sempre estamos juntos. A independência que eu cito é na minha condição, né? Não somente com o presidente da República, acho que com qualquer presidente, assim como também nos nossos mandatos de deputado estadual, eu sempre me posicionei no compromisso que eu faço com a sociedade. Então, eu tenho muita facilidade de convergência, né? Independente do partido, da posição, eu me posiciono na missão que me foi dada, naquilo que eu estou credenciado. E fui eleito e reeleito por mais 2 vezes, por 3 vezes coordenador da bancada. Eu acredito que essa confiança dos parlamentares me dá uma missão de poder liderar parlamentares de todas as frentes, né? Da esquerda, da direita, do centro, PT, PSL. Então isso me dá uma responsabilidade de ter muito mais discernimento, muito mais cautela, e a minha condução é dessa forma, tanto com a bancada, quanto com o governo do estado e o governo federal. O senhor continua como coordenador da bancada esse ano todo? De 2022? Cada ano tem uma eleição. Nós vamos estar agora discutindo, né, mais uma vez sobre a condução, e estarei alinhado com o interesse da maioria. Quando que vai ser a discussão e a decisão? Eu acredito que é prudente que nós possamos esperar os parlamentares que retornam, né? Que nós temos um parlamentar que retorna para o mandato, que é o deputado Paulo Folleto, e a gente poder debater sobre isso depois, né? Uhum. Então, depois que o senhor diz daqueles abril, que né? tem... Isso, é abril, né? Uhum, entendi. Deputado, assim, dos nomes já colocados hoje para a disputa presidencial, se a eleição fosse hoje, o senhor já teria um candidato a quem o senhor votaria, apoiaria? Então, para presidente da República. Eleição é uma eternidade, né? Muitas vezes a gente tem uma expectativa que as pessoas se candidatam. Eu acredito que o presidente da República deve ser candidato à reeleição. Então, eu vou estar subordinado a algumas posições. Eu estou anunciado que vou entrar em um partido no dia 11. Uhum. É importante que a minha decisão também esteja alinhado com o partido que hoje está no governo federal. E eu acredito que deve ser uma tendência do partido estar dialogando com o presidente da República, caso seja candidato. A minha posição ela vai estar alinhada com o partido. Então, eu não estarei aqui antecipadamente me posicionando com uma candidatura a presidente da República, porque eu quero estar alinhado com esse movimento que o progressista pensa em fazer, que é um movimento já anunciado pelo presidente Ciro, de muito respeito com os parlamentares. Aqui no estado, o senhor se considera aliado do governador Renato Casagrande? O governador Renato Casagrande, ele se tornou um amigo nosso, né, até pelo respeito ao nosso mandato, e a política nos uniu aí nesse movimento, e temos atuado muito próximo do mandato do governador, e sou um aliado desde a construção da sua eleição. Durante esse mandato, acredito que estaremos aí alinhados na sua atuação. Tenho contribuído muito para que a gente possa ajudar ele a governar esse Espírito Santo. Caso ele seja candidato à reeleição, o senhor vai estar no palanque dele? Acredito só para eu emendar, o acredito PP que aqui só é da se ele base, não né? quiser, né? O progressista está no governo dele, ele tem uma relação comigo muito próxima, assim como o presidente Marco Vicente, e nós
é um outro governo, é uma nova discussão, né? A gente tem a nossa posição pessoal, mas também tem a posição do partido. E eu vejo que, da mesma forma que os membros do Progressista têm uma relação de bom diálogo com o governador e com uma boa parceria, o governador também tem com o Progressista. Mas eu acredito que não somente nessas boas relações, né, recíprocas, assim como também, né, nessa discussão para a construção do próximo governo. Então, só para a gente entender, nacionalmente o PP está alinhado com o presidente Bolsonaro. No estado, o PP está alinhado com o governador Casagrande. Caso tenha aí uma orientação de cima para baixo para a construção, de repente, de alianças aqui também com palanques do Bolsonaro, como que ficaria a sua relação? O senhor ficaria neutro, obedeceria, seguiria a orientação do partido e deixaria o palanque do Casagrande lá? Ou o senhor mesmo assim ficaria com o governador? Se isso acontecer, é diferente da construção e do diálogo que o presidente fez comigo e com os membros do Progressista. O PP, né, que agora é progressista, ele é um partido muito grande e instalado em vários estados do país. Para você ter uma noção, o Progressista é vice do PT na Bahia. Então já existe um diálogo de respeito aos partidos em cada um dos seus estados. As construções regionais. Exatamente, né? Entendi. Acredito que o caminho com o presidente da República deve estar unificado numa decisão. Agora, a construção no estado seria, se tivesse uma definição de cima para baixo, teria muitas sequelas. Não? E o presidente Ciro é um grande líder, porque ele usa o instrumento do diálogo na construção do crescimento do partido, que é um dos maiores partidos do país hoje, até por reconhecer as suas tendências em cada um dos seus estados. Então, eu acredito que não teremos essa dificuldade. Aqui estaremos discutindo o interesse dos membros do estado para debater com o nosso candidato a governo. O senhor é cobrado pelo seu eleitorado por apoiar políticos antagônicos como Bolsonaro e Casagrande, ou o pessoal consegue entender? Eu acredito que as pessoas acompanham muito a minha atuação e é notório o respeito que tem com o nosso mandato e com as nossas posições, né? E não associando as posições políticas partidárias de um governante, do governo nacional, do governo do estado. Porque quando nós nos posicionamos apoiando o governador, são nos interesses que o Estado precisa, da parceria da bancada. Eu não posso me posicionar em determinadas ações do governo, que nem voto na Assembleia eu tenho, né? Mas a nossa parceria constitucional das ações junto ao governo federal que nós votamos, ela está acima de qualquer oposição política. Então eu sinto também dos capixabas um grande respeito pela nossa posição. Sua pretensão, deputado, é disputar o Senado em outubro? Então, a princípio eu sou candidato a deputado federal, pré-candidato, né? Se por acaso estiver vivo, com saúde, preencher os requisitos, não é verdade? Então, eu tenho focado muito na atuação do mandato, né? E não posso decidir uma eleição majoritária sem diálogo com partidos, com os membros, né? Eu sempre tive, assim, muita posição e coragem também para poder participar de um processo eleitoral. O que eu posso definir, estando aí com condições de preencher os requisitos de um candidato, sou pré-candidato a deputado federal, mas debato com o partido os interesses que o partido possa ter, né, nessa eleição, para que a gente possa também estar, assim, chegando a uma missão partidária, mas também tendo o apoio partidário para qualquer decisão que o partido possa ter. Então, vou estar escalado aí para que o partido precisar, mas dentro de uma construção que seja bem ampla, né? A princípio, a definição nessa eleição é ser pré-candidato a deputado federal, a reeleição. Mas a candidatura ao Senado, o senhor descarta ou é uma possibilidade? O Progressista é um partido muito grande, que vai ser muito importante para a eleição de governo do estado, né? Nós não estamos com uma missão de termos candidato a governador, mas temos sim a missão de estarmos participando de uma eleição majoritária.
de Senado ou de vice, o partido tem todos os requisitos, direito de dialogar com o candidato a governador sobre isso. Então, assim, não é uma decisão do deputado da Vitória, mas é uma decisão do partido. O partido é muito grande, um partido que vai ter uma boa construção para a eleição de 2022 e entende que merece sim, nas composições que possam fazer para a eleição de governo do estado, ter candidato a senador ou a vice-governador, porque tem tamanho para que possa dialogar sobre isso. Na chapa de Casa Grande, né? Essa é uma construção que está muito alinhada para que seja na chapa de Casa Grande. Uhum. Sendo o senhor, né, o nome do PP, lá na sua região, né, Colatina, seu reduto, também tem uma pessoa que também está se colocando como pré-candidato ao Senado por outro partido, Republicanos, que é o ex-prefeito Serginho Meneghelli. Isso pode dividir votos, pode atrapalhar, se vocês dois realmente vierem ao Senado, como que o senhor vê? A princípio eu não posso falar pelo Serginho, que a gente tem uma boa relação e nos conhecemos há muito tempo, porque também eu entendo que ele está num debate junto com o partido dele, mas é uma pré-candidatura legítima, ele já foi prefeito, tem todas as condições de dialogar sobre isso com o partido dele, e os partidos precisam estar realmente fazendo isso, se viabilizando, colocando os nomes de pessoas que possam estar dialogando com a sociedade para que eles possam ter pré-candidatos viáveis. Até a eleição, até o registro da candidatura, em agosto de 2022, agora é uma eternidade. Então, o que ele está fazendo, o que o partido está fazendo é plenamente legítimo e tem que continuar fazendo. Naturalmente, não só ele, mas todos os pré-candidatos poderão se encontrar num diálogo à frente aí e trabalhar para que possam tentar fazer as composições. E tudo na vida é possível, inclusive também na política. Uhum. Até no PP, o senhor indo para o PP, já foi cotada também a possibilidade do hoje deputado Evair ser candidato ao Senado também. O senhor prevê enfrentar algum tipo de resistência ou disputa interna no partido, caso o senhor decida ser candidato ao Senado? Ou isso vai passar por um acordo? Como é que vai ser? Eu fico muito feliz, né, se nós tivermos o Evair também numa possibilidade de ser um pré-candidato a senador. Ele é um parlamentar muito atuante, é vice-líder do presidente da República na Câmara, tem ajudado muito o Estado, tem uma relação com 78 cidades e, além disso, também está no segundo mandato e já com uma certa bagagem e experiência. E é um irmão partidário. Então, e por muitas das vezes eu já me senti representado em algumas eleições. Eu entendo que um partido precisa dialogar muito para que possa encontrar o candidato mais viável para oferecer uma chapa majoritária. E não pode ser somente pela uma vontade pessoal, pelo ego de disputar uma eleição, mas aquele que complementa para dar segurança a um governante que vai ter um candidato a senador, um candidato a vice ali, que possa garantir uma eleição e ajudar também na eleição de governo do estado. Uhum. Deputado, o senhor falou que o PP é um partido muito grande, né, que vai ajudar muito aí na construção da candidatura até do governo e que merece ter seja um nome para vice, ou seja um nome para o Senado. Mas a gente sabe também que esse nome para Senado, na chapa ali do Casa Grande, é um nome meio disputado, né? Outros partidos estão querendo esse mesmo cargo. Tem aí o Podemos, que falou que quer também. Tem a Rose de Freitas, que com o MDB também está pleiteando esse posto. Qual que vai ser a sua estratégia? Qual vai ser a estratégia do partido para o PP conseguir conquistar esse posto aí, indicar o nome ao Senado nessa frente ampla que o governador está construindo? Primeiro, que os partidos citados por vocês, nós estamos torcendo para que todos sejam aliados. Uhum. Então, estando todos aí nesse projeto, naturalmente terá um diálogo, terá um debate e vai passar por uma análise não só do governante, que vai ter um peso importante para a definição desse nome para a chapa de Senado, mas também na relação com os segmentos, né, empresariais, com os líderes políticos, com as instituições. Eu acho que passa por aí,
né? E todos os nomes que os partidos oferecem têm legitimidade, são importantes. Eu tenho, junto comigo, muita tranquilidade para isso. O importante é que nós possamos fazer a nossa parte, e o progressista está fazendo a parte dele, né? Teremos muitas pessoas filiadas no dia 11 de março, com a presença aqui do nosso presidente Arthur Lira e do Ciro Nogueira, muitos prefeitos filiados, e eu acredito que o progressista vai estar em todas as condições de poder oferecer para uma chapa majoritária um nome a ser debatido aí com a chapa majoritária. Uhum. Deputado, hoje é quinta-feira, dia de TBT político, e eu queria lembrar aí um episódio que foi, até citando, né, citei aí a senadora Rose de Freitas, que foi aquele imbróglio da visita do ministro da Infraestrutura, que ela convidou, aí depois teve um problema ali na base, aí teve um desconvite. O que aconteceu exatamente naquele episódio? Teve algum ruído? Tem ainda algum ruído entre o senhor e a senadora? Primeiro que nunca teve ruído comigo e com a senadora, né? É importante deixar muito claro isso. Mas uma vinda de um ministro, principalmente do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, ele tem da bancada uma reciprocidade de atenção. A bancada, como eu já falei nessa entrevista, tem colocado muito do seu recurso para o Ministério da Infraestrutura, então ela se sente sócia das ações. E uma vinda do ministro da Infraestrutura no Estado, ela precisa ser melhor desenhada com a bancada. E na data, a bancada não tinha discutido sobre a visita, os locais a ele poder participar. Inclusive, ele tinha definido estar indo em Colatina para anunciar o projeto de duplicação da rodovia 259, mas os recursos foram colocados para a bancada, para a contratação do projeto. Então, os membros da bancada dialogaram comigo para que a gente pudesse conversar com o ministro para fazer em uma outra data melhor construída. E assim foi feito. Uhum. Deputado, a gente está chegando ao final, passou rapidinho, né? Queria dar uns segundinhos para o senhor se despedir dos nossos ouvintes. Na verdade, a agenda aqui é muito boa, tendo em vista a JP News aí trouxe um instrumento de comunicação com a sociedade aí que já repercutiu muito com os que nos antecederam aqui. Para mim é uma satisfação poder falar com os nossos capixabas, principalmente também aqui sobre as suas perguntas voltadas para a coordenação da bancada, que eu tenho muito orgulho de poder conduzir com os nossos parlamentares no Congresso Nacional e afirmar na posição do Espírito Santo, que é uma posição hoje estratégica com os seus representantes no Congresso Nacional, no que tange ao retorno de investimentos para o nosso estado e de respeito também para o nosso Espírito Santo. Então, para mim, trazer essas informações aqui é sempre muito bom, e se você me permitir, eu vou voltar outras vezes. Ah, com certeza. Muito obrigado e um abraço aí para todos. Obrigada, deputado. Obrigada a você, ouvinte da Jovem Pan News Vitória, que nos acompanhou até aqui na 90.5. Toda quinta-feira, às 4h, nós temos um encontro marcado para colocar a política em dia. Se você perdeu os programas anteriores, todos estão lá no portal do Folha Vitória. Um abraço e até a próxima quinta. Você ouviu. De Olho no Poder. Até o próximo.